Muito bem, no vídeo anterior nós instalamos o Octoprint em um Raspberry Pi e agora nós vamos multiplicar essas instâncias do Octoprint lá no Raspberry Pi para controlar até 4 impressoras. Por que 4 impressoras? Porque 4 foi o número que eu testei, então é garantido que vai funcionar. E o Raspberry Pi ele também tem 4 portas USB, então uma porta USB para cada impressora. Primeiramente, nós precisamos agora nos conectarmos com o Raspberry Pi. Para isso, nós vamos fazer uma conexão SSH. Se você utiliza o Windows, como eu, você pode baixar o programa PuTTY, ou PuTTY, putty.org. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo também. Então assim que você instalar, você vai ver esta janelinha aqui do PuTTY. Então aqui você vai colocar o hostname, e daí vai ser o endereço IP lá do seu Raspberry Pi. E a porta 22 e vai clicar em Open. Então a primeira vez que você acessar, vai dar esse warning. Você pode clicar em Sim para permitir a conexão. Aí vai abrir essa telinha aqui. Então vamos maximizar. Usuário e senha. Primeira vez que você estiver acessando, ele vai pedir um usuário e senha. O login é PI. E a senha é Raspberry. É muito importante que se você for colocar o seu Raspberry Pi com acesso via internet, né, acesso externo, fora da sua rede local, é muito importante que você troque esse usuário e senha. Para isso, você pode acessar sudo raspi config senha novamente. Então, aqui tem a opção para você trocar a senha do seu usuário, dentre outras opções, como configuração da rede Wi-Fi, etc. E faça a alteração aqui do seu usuário e senha, ok? E assim que você logar, você vai rodar o comando ls-la. Então aqui você vai ver todas as pastas e arquivos que tem no diretório desse usuário Pi. E aqui você pode ver, tem uma pastinha aqui oculta, .octoprint. Essa aqui é a instância do Octoprint. Então nós precisamos duplicar essa instância. Então nós vamos fazer uma cópia dessa pasta. Então eu vou rodar um comando aqui de cópia. cp-r.octoprint, octoprint2. Então ele vai fazer a cópia recursiva desse diretório. O Octoprint ele roda como um serviço nesse sistema. Então nós precisamos também fazer uma cópia desse serviço e também copiar as configurações do serviço. Então eu vou começar copiando as configurações do serviço. Para copiar as configurações do serviço, você vai rodar esse comando. Sudo cp/etc default Octoprint. Esse aqui é o arquivo de configurações do serviço. Então nós vamos fazer uma cópia para Octoprint2. E em seguida eu vou fazer a edição desse arquivo de configuração. Sudo nano/etc/default Octoprint2. Então tá, aqui vai abrir o arquivo de configuração desse serviço. Então para esta instância do Octoprint, nós vamos rodá-lo em uma outra porta. Como eu estou criando a instância número 2, ao invés da porta 5000, nós vamos mudar para a porta 5002. O daemon, que é o arquivo executável, ele é único, a gente não precisa alterar. E aqui nos argumentos, nós precisamos adicionar mais um argumento que diz qual que é o diretório base que vai rodar esse Octoprint. Então, eu vou colocar aqui, ó, --basedir espaço home pi/octoprint2. Então aqui é o diretório da instância do Octoprint que eu fiz a cópia. Então agora é só salvar e sair. E em seguida, nós precisamos agora duplicar o script que inicializa e termina o serviço. O script que gerencia o serviço. Então, eu vou rodar aqui mais um comando. Sudo cp/etc/init.d/octoprint e vou criar uma outra cópia dele do Octoprint2 na mesma pasta. E agora eu vou editar esse arquivo também, etc/initd/octoprint2. Faltou o nano, né, que é o editor de texto aqui do Linux. Nessa configuração aqui, nós precisamos alterar aqui, ó, na descrição do serviço, o nome do serviço. O daemon vai continuar o mesmo e o package name nós alteraremos também para Octoprint2. Então são essas três configurações, descrição, name e package name. Então é só salvar e fechar também. Agora nós precisamos reinicializar o gerenciador de serviços através do comando sudo systemctl daemon reload. Beleza. Assim ele vai conseguir encontrar esse arquivo de configuração do serviço que eu criei. E agora eu já posso iniciar o meu serviço. Então eu vou digitar aqui sudo service octoprint2 start. E para verificar se o serviço inicializou corretamente, eu vou rodar sudo service octoprint2 status. Se ele aparecer aqui Active Running verdinho, quer dizer que o serviço está rodando corretamente. Caso dê algum erro aí, confira as configurações se não ficou nada para trás. Muito bem, agora que o serviço está rodando, eu vou rodar mais um comando para que esse serviço ele inicialize automaticamente quando o sistema se reiniciar, para que eu não tenha que toda hora ficar dando esse comando para iniciar ele. O comando para gravar isso na inicialização do sistema é o sudo update
octoprint-rc.d, espaço octoprint 2, defaults. Então beleza, agora o nosso serviço ele vai inicializar automaticamente quando o sistema se reinicializar. Mas eu ainda não consigo acessar o Octoprint, porque o Octopy ele utiliza o HAProxy, que é um proxy reverso, ou seja, ele protege os serviços que estão rodando no Linux contra acessos indevidos. Então, para isso, eu preciso mapear um caminho para conseguir acessar esse serviço no HAProxy. Então, para isso, eu vou fazer um backup das configurações atuais desse proxy reverso, rodando o comando sudo cp de cópia, etc, HAProxy, cfg, e vou copiar a mesma pasta no arquivo cfg.bkp, que é um arquivo de backup, caso eu precise voltar às configurações originais. Muito bem, então vamos fazer a atualização desse arquivo. Sudo nano etc hproxy cfg. Então, muito bem, aqui a gente consegue ver algumas configurações existentes e já tem uma configuração aqui existente para o Octoprint e para o servidor de webcam. Então, se você acessar o endereço IP lá /webcam, você vai acessar a sua webcam e, caso contrário, ele vai cair aqui no back-end do Octoprint. Então, quando você acessa o IP lá direto, ele cai lá no back-end do Octoprint. Então, nós vamos fazer uma alteração aqui para que nós consigamos incluir essa cópia do Octoprint que a gente criou, essa nova instância do Octoprint, para que eu consiga acessar ela através de uma outra URL aqui. Por exemplo, vou adicionar aqui a configuração use backend octoprint 2 if. Então, se eu acessar a URL /octoprint 2, eu tenho que cair nesse back-end do Octoprint. Mas esse back-end do Octoprint ainda não está criado aqui. Eu estou seguindo as configurações, que é a documentação do Octoprint. Ele dá algumas instruções de como você pode fazer essa configuração. E aqui tem um exemplo de como você configura o back-end do Octoprint. Então eu vou fazer uma cópia e vou colar aqui. Então eu vou nomear esse aqui como Octoprint 2. Então eu vou acessar ele no Octoprint 2. Aqui também, o servidor vai ser o Octoprint 2 e ele está rodando na porta 5002. Vou fazer uma nova cópia aqui para o Octoprint 1, onde eu vou acessar ele na Octoprint 1 e as demais configurações são as padrões. O servidor Octoprint 1, porta 5000. E essa configuração existente aqui que ele já tinha, eu vou apagar ela. Então eu vou adicionar mais uma regra aqui. Use o backend Octoprint 1 se o caminho começa com /octoprint 1 e caso nenhuma das opções sejam acessadas, eu vou cair direto lá no meu Octoprint 1. Então essas são as configurações, então eu vou salvar esse arquivo e fechar. Feita essa alteração, eu preciso reiniciar o serviço sudo service HAProxy restart. Então eu vou reiniciar o serviço do HAProxy para que daí ele recarregue essas configurações que eu acabei de alterar. Feito isso, eu já consigo acessar a minha instância do Octoprint lá no IP 37. Ele já vai carregar a minha primeira instância do Octoprint. Eu também consigo acessar ela com /octoprint 1. Lembra de colocar uma barra no final, porque lá no mapeamento do front-end do HAProxy a gente deixou uma barra no final. Então aqui sem a barra no final ele não vai conseguir acessar. Então tá, aqui eu tenho a minha primeira instância do Octoprint. Então se eu copiar e mudar para 2, eu vou acessar minha segunda instância do Octoprint. Então beleza, eu já tenho duas instâncias do Octoprint rodando aqui. Agora eu preciso diferenciar uma da outra para facilitar, para eu não confundir quando eu estiver conectando em uma impressora ou em outra. O que você pode fazer? Você pode vir aqui em configurações, no íconezinho da chave aqui. Eu tinha dado o nome dessa impressora de verde. Vou mudar a aparência aqui do Octoprint para cor verde. Você vem aqui no menu Appearance e a Color Green. E pode clicar em Save. Então ele já vai mudar a corzinha aqui em cima e o íconezinho também que vai aparecer lá em cima, ele vai ficar da mesma cor. E para a segunda instância aqui do Octoprint, eu vou mudar. Eu vou aqui em Printer Profiles. Eu consigo mudar o nome da minha impressora, né? Eu vou colocar o nome dela de azul. E aí na aparência eu vou mudar a cor também para Blue e salvar. Então agora eu já tenho uma distinção dos meus dois servidores do Octoprint. Assim que você conectar suas duas impressoras nas portas USB, você pode vir aqui nesse iconezinho de atualizar e você vai conseguir ver aqui que na porta serial vai ter dois dispositivos. O nome que aparece aqui ele vai variar de acordo com o chip, né, da sua impressora. O ACM aqui é o da Ender 3 e o USB é de uma outra impressora minha que usa um Arduino. Então, por exemplo, eu vou configurar esse aqui, o ACM0. Se tiver mais de uma Ender, por exemplo, vai aparecer ACM1. O baud rate dela 2500. Você pode marcar Auto Connection Server Startup para que ele conecte automaticamente com a sua impressora na hora de
reinicializar o sistema e conectar. E aqui para minha segunda instância do Octoprint eu vou fazer a conexão então nessa outra impressora, vou salvar a conexão e autoconectar quando eu reinicializar o sistema. A ordem que você faz a conexão dos cabos USB no Raspberry Pi vai definir a ordem dos dispositivos que aparecem aqui. Porém, uma vez que você reinicializar o seu Raspberry Pi, pode ser que essa ordem mude. Então a minha recomendação é, depois que você plugar os cabos USB pela primeira vez, reinicie o seu Raspberry Pi antes de fazer essa configuração aqui, antes de salvar a conexão para cada impressora. Porque daí você tem certeza que uma vez que ele reinicializar novamente, vai ser a impressora correta. Então muito bem, eu estou com as duas impressoras conectadas aqui nas duas instâncias do Octoprint. E agora para mostrar como você pode fazer o upload para cada uma das instâncias do Octoprint, eu vou abrir o meu Prusa Slicer. Por exemplo, na configuração dessa impressora que eu tenho aqui, eu vou mudar aqui então para Octoprint 1. Fazer o teste de conexão, porque mudei a URL dele, e vou salvar essa configuração. E aí, se você tiver uma outra impressora, você pode fazer a mesma coisa para ela. Então, por exemplo, eu tenho 4 impressoras configuradas aqui. Então, a minha impressora Blue, eu já fiz a configuração dela aqui para o IP 192.168.037 Octoprint 2. Como eu fiz uma cópia da instância, essa API key, ela vai ser a mesma para todas as instâncias. Então, para mostrar que isso aqui está funcionando, está selecionado a printer Blue aqui no meu Prusa Slicer. Então, eu vou fazer o fatiamento, clicando em Slice Now, o botão aqui embaixo. E vou clicar nesse iconezinho aqui, que é esse Send to Printer, esse G com a seta. Então, eu vou dar o nome aqui de Blue e dar um OK. Então, ele vai começar a fazer o upload lá para aquela instância. Eu vou mudar aqui também para outra impressora, vou fazer o fatiamento de novo dessa peça. Como cada impressora pode ter uma configuração diferente, você tem que fazer o fatiamento novamente. E vou, mesma coisa, clicar aqui no G para enviar. E vou dar o nome de Green e OK. Se você quiser conferir, novamente, em um window, Print Host Upload, você consegue ver aqui o status do upload para cada instância do Octoprint. As duas estão completadas, então vou fechar. E agora é só abrir novamente a instância do Octoprint e você já consegue ver aqui que foi feito o upload do G-Code Green para minha instância Green e o Blue para minha instância Blue. Então funcionou perfeitamente. Então isso facilita bastante na hora que você vai mandar a impressão para cada uma das impressoras que você tiver. E agora que você tem duas instâncias do Octoprint rodando, para você criar a terceira e a quarta, é só seguir o mesmo processo, usar os mesmos comandos que eu fiz para copiar da primeira para a segunda e criar para a terceira e para a quarta. E aí você vai ter as 4 instâncias do Octoprint rodando, controlando até 4 impressoras que você tiver. E com isso eu finalizo esse tutorial de gerenciamento de até 4 impressoras com o Octoprint. Diz aí o que você achou, se você gostou, e por hoje é só, pessoal.